Agora a gente muda de assunto para trazer a resposta dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa afirmou ao Supremo Tribunal Federal que a arma registrada em nome dele foi desativada pela equipe de segurança. Segundo os advogados, a medida teria sido adotada como precaução e sem o conhecimento prévio de Bolsonaro. A explicação foi apresentada depois que o ministro Moraes pediu esclarecimento sobre a arma apreendida durante uma blitz da Polícia Militar no Distrito Federal. Segundo a defesa, Bolsonaro pediu que o armamento fosse levado para manutenção depois de identificar uma falha no mecanismo. Os advogados também afirmaram que o ex-presidente não tem interesse em receber a arma de volta enquanto estiver cumprindo prisão domiciliar. Consta essa notícia dessa semana, né? Primeiro, o ministro Alexandre de Moraes tinha dado 24 horas para a defesa de Jair Bolsonaro explicar essa arma em nome dele, que foi apreendida por um policial militar, e agora o caso está sob análise do ministro Alexandre de Moraes. A gente lembra que vence na semana que vem aquele período de 90 dias para reanálise da prisão de Jair Bolsonaro. Isso pode, sem dúvida, servir como um pretexto, né, para o ministro Alexandre de Moraes revogar a domiciliar e mandá-lo de volta para Papudinha. Isso seria, na minha opinião, uma não notícia, né? Agora, uma arma com um problema e tudo. O que acabou ficando feio, né, digamos assim, foi a linha que a defesa escolheu, né, para alegar que, por conta de remédios psiquiátricos, poderia haver uma alteração cognitiva, a expressão que foi usada pela defesa, né, alteração cognitiva do presidente. Por isso, eles tiraram o ferrolho da arma, alguma coisa assim. Isso, obviamente, parece mais ataque do que defesa, né? Dá a entender que o presidente Bolsonaro não está em completo controle das suas faculdades mentais, o que eu acredito realmente que não é o caso. Teve lá aquele episódio, né, da tornozeleira eletrônica, que ele podia estar sob efeito de algum medicamento, alguma coisa pesada, mas dá a entender que ele está perdendo capacidade cognitiva e olha, a gente não tem nem como averiguar isso, né, Paula, porque ele está ostracizado. Esse era o intuito do Alexandre de Moraes e do sistema, calar o presidente Bolsonaro num ano de eleição onde ele é o principal cabo eleitoral da oposição, a principal liderança da direita no país. Né? Então eles conseguiram, né, o que eles queriam. O Bolsonaro está tão calado, tão ostracizado, que a gente lê uma peça de defesa dessa e fica na dúvida. Como é que está o quadro do Jair Bolsonaro? Eu acho que ele está bem, imagino eu, né? Mas isso aí foi um caminho escolhido aí pela defesa do ponto de vista técnico. Marcília, como é que você avalia essa resposta aí da defesa em relação a essa arma registrada em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estava com problema e, segundo ele, tinha sido levada para reparo e foi desarmada, inclusive, por questões de segurança, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda estava em casa cumprindo aquelas medidas cautelares e ele estava ali tomando uma medicação. Eles, por precaução, acabaram desarmando ali, tirando, enfim, alguns elementos da arma, né, para que ele não tivesse nenhum acidente doméstico. Olha, Paula, a gente até já falou aqui, quando essa história surgiu, eu falei no programa que ele não estava impedido de ter arma em seu nome se ela estivesse regularizada. Não havia na decisão do Moraes nada que o impedisse de ter uma arma. Se a arma é regular, não é ilícito. Se não é ilícito, você só é obrigado a não ter se a decisão está dizendo não pode ter arma. E a única arma que o ministro Moraes teve o desplante de impedir que ele usasse é o celular, porque para o Moraes, claro, o celular na mão de qualquer um da direita e as redes sociais são armas, né? Assim que ele encara. São milícias digitais, é dessa maneira que o ministro toma o uso da liberdade de expressão nesse país sobremaneira pela direita. Mas aqui, o ponto dela estar desativada é relevante para que o ministro Moraes não tenha a faca e o queijo na mão para revogar a prisão domiciliar do Bolsonaro, porque se ela estava desativada não havia perigo, não havia risco, nem dele fugir, nem dele ameaçar ninguém, nem de nada, nem risco a terceiros. Portanto, isso tira da mão do Moraes a possibilidade de dizer que o risco deveria fazer com que o Bolsonaro, então, voltasse para a cadeia. E um terceiro ponto que a defesa levanta, eu acho que é bastante relevante também, é o fato de o Bolsonaro, alega a defesa, não ter conhecimento prévio
da existência dessa saída da arma para manutenção e etc. Porque se o Bolsonaro não tinha conhecimento prévio, isso foi feito por terceiros, ele não pode ser punido. A Constituição é clara, eu não posso ser punido em razão do ato de terceiro. Então, se um terceiro tirou a arma ou fez, enfim, ainda que algo que não deveria fazer, eu não posso culpar o Bolsonaro. Ele vive lá com outras pessoas que não estão presas e que não podem, pelos seus atos, gerar responsabilização para ele. Então, houve aqui um checkmate no Moraes, né? Pela defesa, a meu ver. O fato dele não ter conhecimento prévio, o fato da arma estar desativada e o fato de não haver indícios de que essa arma, pelo menos que eu saiba, ou que até agora tenha aparecido, de que essa arma é irregular, deixa ao Moraes o ônus de inventar uma fantasia muito da portentosa, uma fantasia bem grande para poder justificar a ida ou a volta, vamos dizer, do Bolsonaro para a Papuda. Eu creio que o ministro Moraes agora tem diante de si a seguinte situação: ou mantém o Bolsonaro em casa, e como você mencionou, estamos próximos da data, dia 25, que esgota a data, ou ele mantém o Bolsonaro em casa, ou ele vai ter que agir de forma ilegal, o Moraes, para devolver o Bolsonaro para a cadeia.